Bom dia, meus amores! A tia está aqui de volta e agora para a nossa aula de língua portuguesa, também na apostila segundo bimestre. Aliás, uma observação: todas as nossas atividades a partir de hoje vai ser só na nova apostila, tá bom? Então, páginas 5 a 10. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós vamos trabalhar este bimestre em língua portuguesa. Nós vamos trabalhar as histórias fantásticas dos povos indígenas, né? São as lendas. Neste capítulo, você vai conhecer lendas que falam do surgimento da noite, do sol e de muitos outros elementos da natureza. São histórias fantásticas dos povos indígenas que sempre habitaram essa terra. Este capítulo apresenta uma lenda que narra o surgimento da noite. Dependendo da etnia indígena, ou seja, da tribo indígena, a história ganha versões diferentes. A lenda é um gênero textual que se refere à esfera literária e a escolha de abordar lendas indígenas se justifica pelo fato de pertencerem à tradição cultural dos povos fundadores de nosso país, que também valoriza a diversidade cultural do Brasil. Então, nós vamos ver hoje sobre o ponto de vista dos indígenas, como é que surgiu a noite. Mas nós vamos ver só a primeira parte da lenda, porque ela, no capítulo, ela foi dividida em 3 partes. Aí a gente vai ler a primeira parte, a tia vai explicar as atividades de interpretação da lenda e a gente vai continuando no decorrer da semana com as outras partes da lenda, ok? Lá na primeira página do capítulo de língua portuguesa, só a tia procurar aqui, vou falar certinho para vocês. Página 6, tá assim, ó. Fotografe uma paisagem noturna. Você pode escolher o quintal da sua casa, um parque, a vista enquadrada pela janela do seu quarto, enfim. Escolha a paisagem que preferir. Fotografe-a e depois peça a um adulto que imprima e colhe a imagem no espaço a seguir. O que vocês podem fazer para ficar mais fácil? Vocês, à noite, vocês vão, observam o quintal da sua casa, ou observa o céu, como ele está propondo aí, o céu lá da janela do seu quarto, um parque. Mas como a gente sabe que a gente não pode estar saindo, você vai ter que fazer algo aí da sua casa mesmo. Observa o céu, né? Ou um quintal, se a sua casa tiver um quintal bem grande, observa também esse quintal, mas à noite. E aí vocês vão desenhar nesse espaço essa imagem que você viu. Não precisa fotografar e muito menos imprimir para colar aqui, tá? Mas se tiver algum aluno que queira imprimir, tranquilo, tá? Mas para facilitar para vocês, a tia só pede para vocês fazerem um desenho, tá? Vocês podem fazer o desenho do céu à noite, né? Tão lindo. Então, vocês vão só retratar aqui uma paisagem noturna, ok? Abaixo tem algumas questões, só para nós comentarmos, né? Que lugar você retratou? Isso aqui vai ser interessante nós fazermos assim que retornarmos às aulas, as rodas de conversa. Porque está pedindo para conversar com colegas e o professor sobre sua escolha. Descreva a imagem para os colegas. Aí vocês vão descrever como que é a imagem que vocês desenharam. O que há em comum entre a sua fotografia e a imagem de abertura deste capítulo e a pintura de Van Gogh? A pintura de Van Gogh é essa aqui, ó. Tá? Essa imagem que a gente já viu ali em algum estudo nosso, eu lembro de ver essa imagem com vocês. Ele pintou aqui a noite estrelada. Assim, eu não sei se foi em artes. 5. Na sua opinião, que palavra define a noite? Explique sua escolha para os colegas. Que palavra para você, assim, que define noite? Uma palavra só. Lua, estrelas, escuro, né? 6. Você prefere o dia ou a noite? Por quê? E 7. Converse com os colegas e o professor sobre o que é a noite. Não vou pedir para vocês copiarem essas questões no caderno, não, tá bom? Isso aqui são questões mais que a gente está comentando mesmo. Na próxima página, 7, clique no texto.
Aí agora nós vamos entrar na leitura da primeira parte da lenda, que é como surgiu a noite. Bom, prestem bastante atenção na leitura, que logo em seguida vai vir as questões de interpretação, a tia vai explicar, vocês fazem, né, em casa e depois vão me mandando as fotos para a tia ir fazendo as devidas correções. Então vamos lá. Como surgiu a noite? No início do mundo não existia noite. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço. Não conseguiam dormir. Até as plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas pelo calor contínuo. Apenas a cobra grande, que era feiticeira, poderia fazer a noite surgir. Era uma cobra enorme, tão grande que dava medo. Vivia parte do tempo enrolada no tronco grosso de uma árvore que havia secado de tanto calor. A cobra grande tinha trancado a noite dentro de um caroço de tucumã e o escondera no fundo do rio. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente ler o que é tucumã. Uma palmeira de até 15 metros com folhas fibrosas e frutos comestíveis. Então ela guardou, trancou a noite dentro de um caroço de tucumã. Ela não queria repartir a noite com ninguém. E como era feiticeira, poderia dormir quando quisesse. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido. Queria a noite só para ela. E os índios iam embora, arrastando-se de cansaço. Até as plantas se arrastavam com dificuldade para pegar a cobra grande, ou para pedir à cobra grande que lhes desse a noite. Uma vez, uma grande árvore conseguiu chegar até a beira do rio. Ela vinha de muito longe. Suas raízes estavam gastas, machucadas de tanto que havia andado. Os galhos estavam caídos, as folhas murchas, e ela não suportava mais o próprio peso. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Percebendo que não seria atendida, a árvore tentou voltar para onde vivia, mas não teve forças. Tombou ali mesmo, provocando um grande estrondo ao bater no chão. Seu tronco caiu na terra, mas os galhos avançaram para dentro ao rio, o que irritou a cobra grande. Que coisa! Disse a cobra grande. Com tanto lugar para morrer, veio cair justamente nas águas em que eu vivo? Até o rio onde a cobra grande morava sofria com o sol ardente e contínuo, ou seja, o tempo todo. Um dia, quando a cobra grande tomava o seu banho calmamente, o rio parou. Sentindo falta da correnteza que estava acostumada, ela levantou a cabeça e ficou olhando para as águas, espantada. Finalmente perguntou: Estou sonhando ou você parou de correr? Na voz calma que lhe era habitual, o rio respondeu: Não, você não está sonhando. Parei de correr porque precisamos conversar. Conversar? Ora, ora! Até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Enquanto não conversarmos, eu não ando. Vendo que o rio estava decidido, a cobra grande foi obrigada a aceitar a conversa. Muito bem, diga o que deseja, mas fale depressa, porque quero me banhar, disse ela, sabendo que o rio também ia pedir-lhe a noite. Quero falar sobre a vida que estou levando. Preciso de sombra para descansar.
Correr sem parar debaixo de sol que não para de arder é muito sofrimento. A minha água evapora mais depressa do que posso pegá-la da chuva. Se você não me der um pouco da noite, logo estarei transformado num riachinho. Se é esse o motivo, pode secar à vontade. A noite é um segredo que guardo muito bem e ninguém vai ficar com ele, respondeu a cobra sem dar muita atenção ao rio, apesar de precisar dele para viver. Como o rio percebeu que não ia conseguir nada, que se ficasse parado, sofreria mais ainda com o calor do sol, resolveu correr novamente. E gemendo, resmungando, recomeçou a mover-se. A cobra grande, depois de banhar-se, foi enrolar-se no seu tronco para se aquecer ao sol. As cobras gostam muito de sol, e tudo continuou como estava. Aí abaixo, meninos, tem uma curiosidade. Você sabia? O que chamamos de cobras, na verdade, são serpentes. Descubra mais sobre esses animais. As serpentes podem ser encontradas no mundo todo, exceto nas regiões perto dos polos norte e sul. Nos trópicos, porém, está a maior variedade. A maioria das serpentes vivem no solo, mas outras preferem as árvores. Algumas passam a vida inteira em túneis subterrâneos. As serpentes marinhas vivem na água. As serpentes são animais vertebrados, ou seja, possuem espinha dorsal ou coluna vertebral. Sua coluna é longa e flexível. Elas crescem a vida inteira. A maior serpente é a Piton, que pode chegar a 10 metros de comprimento. A sucuri, que também é gigante, costuma ser um pouco menor, porém mais pesada. As serpentes são animais de sangue frio. E isso significa que a temperatura de seu corpo muda de acordo com a temperatura do ambiente. Para sobreviver aos frios invernos, algumas serpentes se escondem e ficam inativas por meses. Então, isso aqui é uma curiosidade, mas eu sei que muitos de vocês aí que gostam muito de ciências estão ligados aí nessas curiosidades, né? Vamos agora para a página da interpretação, página 10. Então, aqui vocês viram só uma parte da lenda. Então, vamos lá. Assinale o tipo de narrador presente nessa lenda. Nós vimos lá no primeiro bimestre que tem o narrador, personagem, narrador, observador. No caso, vocês acham que o narrador é personagem, ele participa da história, ou ele é observador? Ele não participa da história, ele apenas narra os fatos. O que vocês acham? Aí vocês vão marcar e mandar para a tia. Copie um trecho que justifica sua resposta anterior. Você vai copiar do texto das páginas anteriores, aonde fica claro que o narrador ou ele é personagem ou ele é observador. Vai depender do que você marcou acima, ok? 4. Nessa primeira parte do texto, que personagens fazem parte da história? Quais são os principais? Aí vocês vão colocar, nós temos a cobra grande, o rio, que conversou com ela, a árvore e os indígenas também. 5. Segundo a lenda, por que não havia noite no início do mundo? Lá tem um motivo, porque não tinha noite. Por que a cobra grande era temida? Questão 6. Porque todos tinham medo dessa cobra grande. Continuando. Questão 7. Onde a cobra grande passava a maior parte do tempo? 8. Que poder a cobra grande tinha? 9. Que prejuízos a falta da noite acarretava? Ou seja, que prejuízos a falta da noite trazia lá, naquele momento, lá para eles? 10. Sobre a atitude da cobra grande, responda as questões a seguir. O que levou a cobra grande a trancar a noite? E letra B. Qual é a sua opinião sobre essa atitude da cobra grande? Vocês acham legal? O que vocês acham? Essa aí, como tem um espaço, vocês podem até escrever uma breve resposta, tá bom? Aí quando a gente retornar, a gente volta só para comentar as que são de comentar com os colegas e o professor, tá bom? Então, a atividade de português
será só essa página 10, tá bom? Aí na aula de amanhã nós continuaremos a interpretação dessa lenda, tá bom? Bem tranquila a atividade, né? Dúvidas, me chamem no privado e conforme terminarem, vai mandando a foto para a tia, tá bom? Beijos, bons estudos!